Existe uma verdade em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que a maioria das pessoas prefere ignorar. Paulo não está falando sobre um evento distante que acontecerá com todos da mesma forma. Ele está revelando algo muito mais perturbador. O dia do Senhor não é para todos. Isso mesmo. O mesmo evento. Duas experiências completamente opostas. Para alguns, será o dia mais esperado. Para outros, será o dia mais temido. E a diferença não está em saber a data, não está em decifrar sinais complexos. A diferença está em algo que está acontecendo agora, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo. Paulo usa uma comparação brutal, como ladrão na noite. Mas ele não está dizendo que a igreja será pega de surpresa. Ele está dizendo o contrário. Existe um grupo que não será surpreendido, e existe outro grupo que será destruído sem escape. A pergunta não é quando isso vai acontecer. A pergunta é, em qual grupo você está agora? Porque o que você vai descobrir neste vídeo pode mudar completamente a forma como você entende os últimos dias. Olha, antes da gente entrar no texto, eu só quero avisar, esse assunto é sério, mas é necessário. Se você gosta de estudar a Bíblia de verdade, sem rodeios, se inscreve no canal agora porque você vai gostar do que vem pela frente. Beleza? Então vamos lá. A carta chegou a Tessalônica carregando respostas. A igreja estava confusa. Alguns membros haviam morrido e os que permaneciam vivos questionavam se aqueles irmãos perderiam o encontro com Cristo. Paulo já havia abordado essa angústia no capítulo 4, explicando a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento. Mas havia outra inquietação. Quando exatamente isso aconteceria? Como reconhecer a proximidade desse dia? No capítulo 5, Paulo não oferece uma data. Ele oferece algo mais valioso, discernimento espiritual para reconhecer o tempo e a natureza do evento. A comunidade de Tessalônica vivia sob pressão. Perseguições externas e dúvidas internas criavam um ambiente de tensão constante. Alguns abandonaram seus trabalhos, esperando a volta imediata de Cristo. Outros mergulharam em especulações sobre sinais e tempos. Paulo precisava corrigir esses extremos. O apóstolo sabia que a ignorância sobre o dia do Senhor produzia dois erros perigosos: a negligência de quem não leva a sério e o fanatismo de quem abandona a responsabilidade presente. Entre esses dois abismos, ele traçaria um caminho de vigilância equilibrada. O termo Dia do Senhor não era novo para os leitores. Eles conheciam as profecias do Antigo Testamento. Isaías, Joel, Amós, Sofonias, todos falaram sobre esse dia. Um dia de juízo, de trevas, de acerto de contas entre Deus e a humanidade rebelde. Mas Paulo adicionaria uma revelação crucial. Esse dia tem significados diferentes para grupos diferentes. O mesmo evento que traz terror para uns, traz libertação para outros. A carta aos Tessalonicenses revelaria que a preparação espiritual determina como cada pessoa experimentará o dia do Senhor. Não é uma questão de escape geográfico. É uma questão de identidade espiritual. Paulo estabelece uma divisão. No versículo 4 do capítulo 5, ele escreve que os tessalonicenses não estavam em trevas, para que aquele dia os surpreendesse como ladrão. A metáfora é deliberada e profunda. Trevas e luz não representam apenas conhecimento ou ignorância, representam naturezas espirituais opostas. Quem vive nas trevas pertence à noite. Quem vive na luz pertence ao dia. O dia do Senhor, portanto, não atinge a todos da mesma forma, porque nem todos vivem na mesma realidade espiritual. A noite simboliza mais que a ausência de luz. Representa o estado daqueles que vivem alheios à realidade de Deus. É o tempo da inconsciência espiritual, onde as pessoas dormem em relação às verdades eternas. Comem, bebem, casam, trabalham,
planejam, tudo sem considerar que existe um juízo vindouro. Não são necessariamente pessoas más em termos morais humanos. São pessoas espiritualmente adormecidas. Vivem como se esta realidade presente fosse a única existente. Como se não houvesse prestação de contas. Como se o tempo continuasse indefinidamente sem interrupção divina. Já o dia representa a condição daqueles que vivem conscientes da eternidade. São os filhos da luz, mencionados no versículo 5. Eles não especulam sobre datas, não montam calendários proféticos complexos, mas vivem em estado de prontidão constante. Suas decisões são tomadas considerando que um dia estarão diante de Deus. Seus valores não se alinham com o sistema de trevas ao redor. Eles enxergam o que os outros não veem, discernem o que os outros ignoram. Para eles, o dia do Senhor não será surpresa desagradável, será culminação esperada. A diferença não está em saber a data exata, mas em viver na realidade certa. A expressão aparece no versículo 2. O dia do Senhor virá como ladrão na noite. Jesus usou essa mesma imagem em Mateus capítulo 24. Versículo 43. Pedro a retoma em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10. Mas a comparação não significa o que muitos pensam. Não se trata apenas de algo inesperado. Ladrões não avisam quando vão agir. Chegam quando a casa está desprotegida, quando os moradores dormem, quando a vigilância falhou. O ladrão não vem para todos da mesma maneira. Para quem está acordado, atento, preparado, o ladrão pode ser impedido, a casa pode ser defendida. Mas para quem dorme profundamente, confiando que nada acontecerá, o ladrão entra, toma, destrói, e só então a pessoa acorda em meio ao prejuízo. Paulo não está dizendo que o dia do Senhor pegará a igreja de surpresa como um roubo. Está dizendo que pegará de surpresa aqueles que vivem nas trevas espirituais. O versículo 4 deixa isso claro. Vocês não estão em trevas para que esse dia os apanhe como ladrão. A imagem revela também a natureza irreversível do evento. Quando o ladrão já entrou, é tarde para trancar a porta. Quando o dia do Senhor chegar, não haverá tempo para arrependimento de última hora. Não haverá negociação. Os que estavam preparados permanecerão preparados. Os que estavam despreparados permanecerão despreparados. O tempo de preparação é agora, enquanto ainda é dia, enquanto ainda há oportunidade. A vinda como ladrão não anula a misericórdia de Deus, mas sublinha a seriedade do tempo presente e a urgência de viver vigilante. E aí, me conta uma coisa nos comentários. Você já parou para pensar em qual grupo você realmente está? Filhos da luz ou ainda vivendo nas trevas? Quero saber sua resposta sincera. Agora vamos continuar. Paulo não usa linguagem neutra. No versículo 5 da carta, ele afirma categoricamente: todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite nem às trevas. Essa declaração não é poética, é ontológica. Define identidade, não apenas comportamento. Ser filho da luz significa ter nascido de novo para uma realidade diferente. Significa que houve regeneração espiritual. Quem é filho da luz não escolheu essa condição por mérito próprio. Foi transformado pela obra de Cristo. A filiação determina a percepção da realidade. Os filhos das trevas vivem segundo a natureza caída. Não precisam se esforçar para pertencer à noite. É o estado natural do ser humano sem Cristo. Andam conforme o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, como Paulo descreve em Efésios, capítulo 2, versículo 2. Suas mentes estão obscurecidas. Não compreendem as coisas espirituais porque são espiritualmente mortos. Para eles, falar sobre o dia do Senhor soa como fantasia religiosa. Como mito de quem não consegue lidar com a mortalidade. Eles não rejeitam a verdade por má vontade, necessariamente.
Simplesmente não conseguem enxergá-la. Estão cegos por natureza. A distinção entre esses dois grupos não será anulada no dia do Senhor. Será confirmada, revelada publicamente. O que hoje pode parecer imperceptível aos olhos humanos, naquele dia ficará absolutamente claro. Quem pertencia à luz e quem pertencia às trevas. Essa revelação não acontece para criar divisão. A divisão já existe. O dia do Senhor apenas torna visível o que sempre foi real no plano espiritual. Por isso, Paulo escreve com tanta clareza sobre identidade. Ele quer que os tessalonicenses tenham certeza de quem são, porque essa certeza não é arrogância. É fundamento para viver vigilante sem cair em desespero ou presunção. O versículo 3 traz uma advertência profética que atravessa séculos. Quando andarem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Paulo descreve um cenário específico, um tempo marcado por proclamações de paz, por sensação de estabilidade, por confiança na capacidade humana de resolver conflitos e construir segurança duradoura. Mas essa paz é ilusória, construída sobre fundamentos falsos, sustentada por negação da realidade espiritual. E exatamente quando essa confiança atinge seu pico, vem a destruição. A palavra grega usada para destruição não significa aniquilação, significa ruína irreparável, perda sem possibilidade de recuperação. A comparação que Paulo faz é brutal e clara, como as dores de parto à mulher grávida. Quem já presenciou um parto sabe que as contrações não podem ser interrompidas por vontade. Não há como negociar com o processo. Não adianta pedir mais tempo. Quando começam as dores do parto, o nascimento virá. Da mesma forma, quando o dia do Senhor começar, não haverá escape para aqueles que vivem nas trevas. O versículo termina com essa sentença definitiva: de modo nenhum escaparão. Essa falsa paz não é apenas político-diplomática, é espiritual. É a paz de consciências cauterizadas que não sentem mais o peso do pecado. É a segurança de quem acredita que Deus é tolerante demais para julgar, de quem confunde a paciência divina com indiferença, de quem interpreta o silêncio dos céus como aprovação. As igrejas de Tessalônica conheciam essa mentalidade. Ao redor delas, o Império Romano proclamava a Pax Romana, segurança garantida pela força das legiões, prosperidade assegurada pelo comércio. Mas Paulo sabia que essa paz escondia podridão espiritual, escondia idolatria, imoralidade, injustiça. Quando a máscara caísse, a destruição seria inevitável. No versículo 6, Paulo muda de advertência para exortação. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiar não é ficar olhando para o céu, esperando ver Jesus voltar. Vigilância espiritual significa manter a consciência desperta para a realidade de Deus. Significa viver cada dia consciente de que prestará contas. Significa não adormecer espiritualmente em meio às rotinas, aos prazeres, às pressões, às distrações deste mundo. Quem vigia enxerga os sinais que outros ignoram. Percebe movimentos espirituais que passam despercebidos aos adormecidos. Sobriedade complementa vigilância. A palavra grega implica mente clara, não intoxicada, não alterada. Paulo não está falando apenas de bebida alcoólica. Está falando de tudo que embriaga o espírito. Materialismo embriaga. Entretenimento constante embriaga. Busca por prazeres embriaga. Até religiosidade vazia pode embriagar, criando falsa sensação de espiritualidade enquanto o coração permanece distante de Deus. Ser sóbrio é recusar essas intoxicações, é manter a mente limpa para discernir verdade de mentira, para separar o que é eterno do que é temporal. Paulo contrasta os filhos do dia com aqueles que dormem e se embriagam.
O versículo 7 explica que os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Há uma ordem natural nas trevas. Quem pertence à noite vive segundo os padrões da noite, mas os que pertencem ao dia devem viver segundo a natureza do dia. Não podem adotar os mesmos hábitos, as mesmas prioridades, os mesmos valores. Vigilância e sobriedade não são opcionais. São características essenciais de quem vive na luz. São a postura correta de quem aguarda o dia do Senhor, não como condenação, mas como esperança. O versículo 8 apresenta a armadura espiritual. Paulo escreve que, sendo do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor. A imagem militar era familiar aos tessalonicenses. Soldados romanos atravessavam suas ruas diariamente. A couraça protegia os órgãos vitais: coração, pulmões, partes essenciais para a sobrevivência. Sem essa proteção, o guerreiro ficava vulnerável a golpes fatais. No campo espiritual, a fé e o amor exercem função semelhante. Protegem o que é vital na vida do crente. A fé funciona como escudo contra o desânimo que vem quando a volta de Cristo parece demorar, contra as dúvidas que surgem quando as circunstâncias contradizem as promessas, contra o cinismo que sussurra que nada mudará, que tudo continuará como sempre foi. A fé genuína não é otimismo barato, é convicção fundamentada na fidelidade de Deus. É certeza de que Ele cumprirá cada palavra que pronunciou. Mesmo quando os sinais parecem contrários, mesmo quando a espera se prolonga além do que esperávamos, a fé mantém o coração protegido contra o veneno da incredulidade. O amor completa a proteção. Não é sentimento romântico, é compromisso firme com Deus e com os irmãos. Amor que persevera quando a comunhão fica difícil, que perdoa quando seria mais fácil guardar ressentimento, que serve quando o egoísmo pediria autopreservação. Paulo sabia que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, como Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, versículo 12. Por isso, a couraça do amor é essencial. Protege contra o endurecimento do coração, contra a frieza espiritual, que torna as pessoas insensíveis à voz de Deus e às necessidades dos outros. Fé e amor juntos mantêm a vitalidade espiritual intacta, enquanto o mundo ao redor desmorona. O capacete protege a cabeça, protege a mente. Paulo completa a armadura espiritual, identificando o capacete como a esperança da salvação. Esperança bíblica não é desejo vago de que algo bom aconteça. É expectativa confiante baseada em promessa divina. É saber que a salvação não depende de esforço humano vacilante, mas da obra completa de Cristo. Essa certeza protege a mente contra os ataques que tentam roubar a segurança da salvação. As investidas contra a mente dos crentes são constantes. Acusações internas que dizem que você não é suficientemente bom, que falhou demais, que sua fé é fraca demais, que Deus não pode realmente aceitar alguém como você. Essas vozes tentam destruir a confiança na salvação, tentam fazer o crente viver em insegurança perpétua. Mas o capacete da esperança repele esses golpes, porque a esperança da salvação não está fundamentada em mérito pessoal. Está fundamentada na obra de Cristo na cruz, em sua ressurreição, em suas promessas que não podem falhar. Paulo enfatiza que essa esperança não decepciona, como ele escreveu aos Romanos no capítulo 5, versículo 5. No contexto de Tessalonicenses, essa certeza tinha urgência especial. Os crentes enfrentavam perseguição. Alguns haviam morrido, outros sofriam perdas materiais e sociais por causa da fé. Se não tivessem certeza absoluta da salvação, desmoronariam, mas o capacete da esperança mantinha suas mentes firmes. Eles sabiam que o sofrimento presente não se comparava com a glória que seria revelada. Sabiam que a morte não era fim, mas passagem.
Sabiam que o dia do Senhor seria vindicação, não condenação. Essa certeza mental os capacitava a perseverar quando tudo pedia desistência. O versículo 9 traz declaração que determina o significado do dia do Senhor para cada pessoa. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra destinado carrega peso teológico profundo. Não é acidente, não é sorte, não é mérito. É propósito divino estabelecido antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo que existe um grupo de pessoas cujo destino não é enfrentar a ira de Deus no dia do Senhor. A ira mencionada aqui não é explosão emocional divina. É o juízo justo de um Deus santo contra o pecado. É a resposta necessária da justiça perfeita diante da rebelião humana. É o que toda a humanidade merecia, o que toda pessoa deveria enfrentar. Mas Paulo afirma que os tessalonicenses foram destinados para a salvação, não para a ira. Não porque fossem melhores, não porque mereciam tratamento especial, mas porque Deus, em sua soberania e misericórdia, escolheu salvá-los através de Cristo. Essa destinação não anula a responsabilidade humana. O versículo deixa claro o meio, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação vem através de Cristo, não a parte dele. Quem está em Cristo tem novo destino. Quem permanece fora de Cristo permanece sob a ira. O dia do Senhor revelará publicamente essa divisão. Para uns, será dia de salvação completa e final. Para outros, será dia de juízo inevitável. A diferença não está em conhecimento intelectual sobre o evento. Está em estar unido a Cristo pela fé. Estar nele é estar protegido da ira. Estar fora dele é permanecer exposto ao juízo. Não há meio termo, não há zona neutra. Todo ser humano está em uma dessas duas categorias. Paulo retorna à metáfora do sono no versículo 10, ao mencionar Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Mas aqui o sono tem significado diferente do mencionado anteriormente. Não é o sono espiritual dos que vivem nas trevas, é o sono físico da morte. Paulo está garantindo que tanto os vivos quanto os mortos em Cristo estarão juntos com Ele. Contudo, a menção ao sono físico contrasta com o sono espiritual que ele condena ao longo do texto. O sono espiritual é estado de inconsciência em relação às realidades eternas. Pessoas espiritualmente adormecidas podem estar fisicamente ativas, ocupadas, produtivas, mas espiritualmente estão inertes. Não percebem a movimentação do reino de Deus, não discernem os tempos, não reconhecem os sinais que Deus coloca diante delas. Vivem como se apenas o mundo visível existisse, como se não houvesse dimensão espiritual governando os eventos humanos. Como se história fosse apenas sequência aleatória de acontecimentos sem propósito divino por trás. Esse sono impede o discernimento profético que Paulo deseja cultivar nos Tessalonicenses. Discernimento profético não é capacidade de prever datas, é a habilidade de enxergar a realidade com os olhos de Deus, de perceber quando movimentos políticos, sociais, culturais indicam a aproximação do juízo, de reconhecer quando aparente paz esconde podridão espiritual, de identificar quando tolerância vira capitulação ao erro. Quem dorme espiritualmente perde essa percepção. Aceita narrativas humanas sem questionar. Conforma-se com o espírito da época, e quando o dia do Senhor chegar, será pego completamente desprevenido, ainda acreditando que tudo continuaria como sempre foi. O versículo 11 muda o foco do individual para o coletivo. Paulo escreve: consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como de fato estáis fazendo. A preparação para o dia do Senhor não é jornada solitária. Acontece dentro da comunidade de fé. Consolação mútua significa fortalecer uns aos outros quando a espera parece longa demais.
Quando as provações fazem questionar se vale a pena permanecer fiel, quando a pressão do mundo tenta convencer a desistir. Edificação recíproca vai além de encorajamento emocional, é construção espiritual conjunta. Quando um irmão ensina a verdade bíblica que outro desconhecia, quando alguém confronta pecado que estava cegando o outro membro, quando experiências são compartilhadas para que todos cresçam, quando dons espirituais são exercidos para benefício do corpo todo. Paulo reconhece que os tessalonicenses já faziam isso, mas os exorta a continuar, porque a tentação de isolar-se é real, de achar que cada um deve cuidar apenas de si mesmo. A edificação mútua cria resistência coletiva contra os enganos dos últimos dias. Um crente isolado é presa fácil para falsas doutrinas, para desânimo profundo, para desvios sutis. Mas crentes edificando uns aos outros formam estrutura sólida. Quando um vacila, outros seguram. Quando um cai em erro, outros corrigem. Quando um perde a perspectiva eterna, outros lembram. A igreja que se edifica mutuamente não será pega de surpresa no dia do Senhor, porque está constantemente afiando o discernimento coletivo, fortalecendo a fé compartilhada, mantendo viva a esperança que sustenta a todos. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, termina com série de exortações práticas que revelam como vive quem está verdadeiramente preparado. Não são pessoas obcecadas com cronogramas proféticos, não abandonaram responsabilidades terrenas esperando um escape iminente. Não vivem em pânico nem em presunção, vivem em vigilância equilibrada, trabalhando como se Cristo demorasse, vigiando como se Ele voltasse hoje. Essa tensão saudável marca quem está genuinamente preparado. A ilusão, por outro lado, veste várias máscaras. Alguns se iludem pensando que têm mais tempo do que realmente têm. Adiam arrependimento, adiam consagração, adiam obediência. Dizem a si mesmos que um dia voltarão completamente para Deus, mas não agora. Outros se iludem com preparação superficial, frequentam cultos, sabem jargões cristãos, participam de atividades religiosas, mas seus corações permanecem distantes. Sua fé é cultural, não transformadora. Há ainda os que se iludem com falsa segurança. Presumem que, porque um dia fizeram decisão por Cristo, estão automaticamente prontos, independentemente de como vivem agora. A verdadeira preparação para o dia do Senhor envolve transformação contínua, santificação progressiva mencionada por Paulo no versículo 23 do mesmo capítulo. Envolve viver vestido com a armadura espiritual todos os dias. Envolve comunhão constante com Deus, através de oração, como Paulo pede no versículo 17. Envolve alegria mesmo em meio a dificuldades, porque a esperança é sólida. Envolve não apagar o espírito, nem desprezar profecias, mas examinar tudo e reter o que é bom, como orientam os versículos 19 a 21. Quem vive assim não será surpreendido quando o dia chegar. Será encontrado fazendo exatamente o que deveria estar fazendo, vivendo exatamente como deveria estar vivendo. E esse dia não trará terror, trará a culminação da esperança que sustentou toda a jornada. O dia do Senhor está chegando. Não sabemos quando, mas sabemos como devemos viver enquanto esperamos. Paulo não escreveu essas palavras para nos assustar, mas para nos preparar, para nos acordar do sono espiritual que tanto adormece os corações hoje. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que essa mensagem é urgente. Então me conta aqui nos comentários. Depois de tudo que vimos nesse texto de Tessalonicenses, você se identifica mais como filho da luz ou ainda está lutando para sair das trevas? Essa conversa precisa continuar. E eu quero ouvir sua história, suas dúvidas, suas lutas.
E se esse vídeo te fez enxergar algo que você não via antes, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos profundos da palavra que vão te ajudar a não apenas entender a Bíblia, mas a viver ela de verdade. A gente se vê no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.